Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já ouviu todos os episódios desse canal? Ainda não? O que está esperando? Se programe para ouvir mais de um episódio por semana e aos poucos ouvindo tudo. Ou quem sabe fazer uma maratona e se atualizar desses assuntos bastante interessantes. E também conto com a sua ajuda no sentido de divulgar esse podcast, compartilhar em suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho, compartilhar os episódios de sua preferência ou mesmo o canal. É esse compartilhamento e a audiência que nos ajuda a manter esse projeto. E se você quiser, pode curtir também nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, neurociência.af. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-af. E para colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema, é só escrever para a gente no e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. O tema dessa semana é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que é uma expressão utilizada por muitas pessoas para indicar que algo não deve ser nem exagerado, nem de mais e nem de menos. Deve ser mantido num equilíbrio. E eu adotei esse tema justamente porque eu ouço muitas pessoas falando do uso excessivo de telas, né, principalmente por crianças que estão aí no seu processo de desenvolvimento, né, e com isso fala de telas, TV, tablets, celulares, e também do consumo de alimentos açucarados e outros. Eu entendo realmente essas preocupações, mas eu vim aqui para trazer algumas reflexões para que a gente possa analisar. Então, a gente tem que considerar que o ser humano, ele não é assim dividido, ele não opera em situações diferentes de uma forma desconectada. Né? O ser humano, ele, com relação a telas, ele não é uma coisa, com relação a brincadeiras, outra. Não é assim. A gente é todo um sistema, né? Tudo muito integrado, onde um estímulo, um aprendizado interfere no restante. Então, justamente por sermos um sistema, a gente precisa ter um olhar global. A gente não pode ter um olhar fragmentado do ser humano. E aí também até a crítica a alguns diagnósticos que são feitos de forma muito dificultosa, porque às vezes a pessoa tem 10 sintomas, aí ela vai em 10 médicos diferentes, porque são sintomas de áreas diferentes, e os médicos ficam tratando aqueles sintomas isoladamente, quando, na verdade, em conjunto, ele poderia significar uma síndrome, um transtorno, alguma outra coisa que justificaria todos esses sintomas. Então, muitas vezes na nossa vida falta esse olhar global. E eu quero trazer justamente essas reflexões. Eu vou citar aqui como exemplo o uso excessivo de telas. Já se sabe, tem pesquisas, isso não é segredo para ninguém, que o uso excessivo de telas, ele realmente pode trazer alguns danos, né? E aí psicológicos, comportamentais, cognitivos. E com isso, algumas pessoas adotaram a ideia de educar, criar os seus filhos longe desses estímulos, ou seja, longe das telas, como se fosse quase que uma proibição, como se fosse proibitivo fazer o uso dessas telas no período da infância e aí até quase adolescência. Eu entendo essa preocupação, eu entendo essa vontade de criação. Se a gente tiver um olhar pontual sobre o uso de telas, especificamente sobre este tópico, a gente
vai entender o porquê disso. A gente vai ver que vai ter ganhos e que isso realmente é saudável, que ela adote outros tipos de estímulo e fuja das telas. Porém, se a gente tiver um olhar global, a gente vai entender que há ganhos, mas também há perdas. E por que eu me refiro a isso? Porque na infância, até a adolescência, mais ou menos, é uma fase importantíssima no desenvolvimento humano. A primeira infância, então, nem se fala. Então, tem várias janelas de oportunidade, vários períodos nesse desenvolvimento, onde a criança, posteriormente o pré-adolescente, se torna mais hábil em alguma coisa ou menos hábil para o resto da sua vida, com base nos estímulos dessa época, com base nas vivências dessa época e das experiências dessa época. Então a gente tem que entender, por exemplo, que o computador, ele pode trazer danos, mas ele é uma excelente ferramenta de estímulo cognitivo do raciocínio lógico, da velocidade de processamento, de tomadas de decisão. Ou seja, tem muitos estímulos por trás do uso da tecnologia. Principalmente se esse jovem, se essa criança começar a ter contato não apenas com joguinhos, mas também com áreas de desenvolvimento, né, de programas, começar a desenvolver pequenos programinhas e tudo. Isso realmente causa um desenvolvimento cognitivo muito grande. Né? Os computadores estimulam muito o raciocínio lógico, muito o raciocínio rápido e muito a visão de todo, né? O raciocínio de toda uma situação, a análise de uma situação. Então, você privar a criança disso, você está privando desses estímulos também, que são muito mais fortes do que qualquer outro brinquedo. Então, o lado bom é que os malefícios, né, ansiedade, vícios, né, em tecnologia e tal, você vai cortar, ok, mas você vai cortar uma boa oportunidade de estímulos muito bons. E considerando que cada indivíduo, né, tem a sua tendência, alguns lidam com áreas mais humanas, outras com mais de exatas, e considerando também que nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, que hoje você paga conta pela internet, você faz compra de passagens pela internet, você faz compra de produtos pela internet, então é tudo muito tecnológico e tende a ser cada vez mais, ou seja, as crianças de hoje, daqui a 20 anos, elas vão ter que estar mergulhadas em tecnologia ou elas não vão conseguir lidar no trabalho, hoje já não consegue, né? Hoje quem não lida com tecnologia, que é avesso a isso, já vai ter dificuldades em encarar algumas profissões, em alguns empregos. Imagine daqui a 20 anos. Então, a gente tem que considerar que essas crianças que são privadas totalmente disso, em comparação a outras que não são, elas vão ser menos hábeis em algumas coisas que as que não foram privadas seriam. Não só na lida, né, na familiaridade com a tecnologia, porque por mais que a pessoa seja capaz de aprender e se adaptar posteriormente, quando passam certas ocasiões, certas épocas na vida, a pessoa aprende, mas ele não fica tão desenvolto ou tão fluente naquilo quanto outros que passaram por aqueles estímulos em determinadas épocas específicas do desenvolvimento. Então, você vai ter crianças que, quando crescerem, não vão ser tão capazes de lidar com tecnologia quanto outros. Elas vão ter mais dificuldade, aquilo não vai ser tão natural para elas quanto outras crianças que conviveram. E isso ainda vai se agravar se a criança tiver uma tendência a trabalhar, a estudar em áreas exatas. Ela vai ter um déficit nesses estímulos. É para a gente refletir. Então, será que é preciso privar, zerar esse estímulo? Será? Ter isso em excesso o dia inteiro, toda hora, não é legal para o período de desenvolvimento. Porém, ter um zero estímulo também não é legal. Então, como que fica isso?
como é que fica? Que enquanto pais, enquanto educadores, isso tem que ser feito com responsabilidade. De que maneira? Dosando o uso, né? Graduando esse uso. E não simplesmente proibindo ou deixando de dar esse estímulo, né? Deixando de ter esse contato. Então, zerar não é bom, assim como também ter o excesso não é bom. Então, por isso o tema desse podcast, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Qual seria o ideal? A criança passar por fases de desenvolvimento, sim, com contato de tecnologia, para aquilo se tornar tão natural para ela quanto escrever, quanto ler. Da mesma forma, para que certas áreas do uso da tecnologia estimulem seu raciocínio lógico, façam pensar e tomar decisões mais acertadas e rápidas. Isso tudo vai ser beleza, só que usado com responsabilidade. E aí é que entra o papel do educador e do pai. Será que, enquanto pai, querendo o melhor, a gente não está limitando isso, esse desenvolvimento das crianças? Né? Até que ponto simplesmente proibir de uma forma impositiva, ou mesmo que não seja proibido de forma impositiva, mas que ela não tenha contato nenhum, será que isso realmente vai fazer tão bem assim? Eu garanto que não tão bem quanto um uso moderado. Então, eu acho que o segredo de tudo é como o título desse podcast, nem de mais, nem de menos. É ter um equilíbrio, ter uma gradação desse uso para saber até que ponto ele é saudável, até que ponto ele prejudica o desenvolvimento. E também, claro, as ferramentas que são utilizadas, né? Porque tanto na tecnologia, até nos videogames, nos celulares, você tem ferramentas e ferramentas, jogos e jogos, programas e programas. Então, dependendo da ferramenta que se vai ter no computador para a criança utilizar, ela pode ser mais estimulante ou menos estimulante. Então, até se informar, quem não conhece da área, buscar uma assessoria aí para poder utilizar as ferramentas corretas, vai otimizar esse tempo que ele vai ter com a tecnologia. Então, ele pode não ter o tempo máximo, mas também não ter zerado. E o tempo que ele tiver, que seja muito proveitoso com as ferramentas adequadas. Este é o segredo. Bom, aí eu falei muito do uso de telas e tal, mas isso vale, na verdade, para tudo, né? A gente fala também de alimentos. Mas é porque refrigerantes ou outros tipos de alimentos muito açucarados ou com muito teor de gordura ou ultraprocessados são bons? Não. Devem ser estimulados o consumo? Não. Não devem. Porém, a gente tem que considerar de novo o todo, tá? No caso dos alimentos, um pouco diferente do uso da tecnologia, dependendo do tipo de alimento, você pode não ter benefício realmente, você pode ter só danos. Dependendo do tipo de alimento, você pode ter danos, mas também algum benefício. Depende. Então, no alimento não tem como generalizar tanto, mas mesmo nos casos dos alimentos que devam ser evitados mesmo, a gente deve considerar outros fatores que não somente o alimento. A gente tem que considerar que os filhos e as crianças, eles crescem num mundo globalizado, num mundo onde eles vão ter contatos com outras crianças, na rua ou na escola, onde for, eles vão ter outras informações, eles vão ver outras crianças com outros tipos de atitude. E você criar uma cultura do proibido, do que não deve ser feito, você pode cuidar muito bem da questão alimentação. Mas tem outros fatores no ser humano, né? Tem um comportamental, tem um psicológico. Então, será que essa criança, ao ver todo mundo tomando um gole de refrigerante e ela estar proibida de tomar, ela não vai desenvolver aquela necessidade de experimentar do proibido, do escondido? Ou ela não vai desenvolver uma ansiedade por conta disso, né? Então, a gente tem que considerar que o humano, como eu falei, é um todo. Então, de repente, você conserta uma parte e gera problemas em outra. Agora, isso tudo depende da forma como as coisas são feitas. Tudo que é muito impositivo e proibitivo vai tender a gerar mais problemas
no sentido do ponto de vista comportamental. Não, veja bem, eu não estou afirmando que 100% das vezes vai gerar, mas pode gerar. E tudo que não é proibitivo é o que é ideal. É, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que considerar que o humano ele necessita desenvolver mecanismos de autorregulação. Tá? Isso é fundamental para a sobrevivência e para o ser humano saudável. Né? Ele tem que conseguir se autorregular. E não esperar que tudo seja ditado pelos outros. E, como eu falei em outros episódios, essa autorregulação passa pelas frustrações, passa pelos problemas, né, resolução de problemas, de conflitos, passa por coisas que não são tão boas, passa por experiências ruins. Se uma criança cresce, se desenvolve em períodos cruciais do desenvolvimento, mantido numa bolha, sem que possa se frustrar, sem que possa ter contato com nada de ruim, ela vai ter mecanismos de autorregulação muito fracos, onde ela não vai conseguir discernir em alguns momentos o que é bom para ela, o que não é. Ela não vai conseguir lidar com adversidades. E nessa questão, por incrível que pareça, a alimentação, né, e essa cultura do que pode, do que não pode, do que é saudável, do que não é saudável, faz parte desse processo de autorregulação. Então, por exemplo, você criar uma criança numa bolha, proibida disso, proibida daquilo, não pode isso, não pode ter contato com refrigerante, mas onde ele vai, por exemplo, numa festa infantil de um colega e está todo mundo tomando um copinho de refrigerante e ele não pode chegar perto, ele não pode tomar aquilo, será que isso vai ser saudável do ponto de vista psicológico? Será que isso não vai criar nenhuma frustração nele à medida que você quer evitar isso? Né? Você quer evitar frustrações, você quer evitar problemas para o seu filho, quer colocar ele numa bolha, mas você vai acabar podendo gerar isso. Né? Justamente pelo fato dele muitas vezes querer saber como é, mesmo que ele não goste, mesmo que ele não seja habituado, mesmo que não seja bom para ele. Então, isso pode gerar certos conflitos em termos psicológicos. Pode não gerar, pode gerar. Tudo depende da forma que você cria e lida com essas questões. Mas, certamente, os mecanismos de autorregulação vão estar com menos estímulos do que poderiam. Então, uma coisa não é que você tenha que estimular ele tomar refrigerante, estimular ele a se encher de bala, não é isso. Mas você não pode, né, numa festa infantil, você quer ter um copinho daquele pequeno de refrigerante, você vai proibir ele. Por mais que o refrigerante seja danoso, um copinho não vai fazer, né, na vida dele como um todo, não vai causar esse dano todo, como se fosse uma coisa totalmente absurda e que vai quase que matar a criança. Não é assim, né? Ele vai causar danos, óbvio, se consumido excessivamente, se consumido continuamente, em determinadas fases, por N questões, açúcar, sódio, etc, etc. Mas não vai ser um copinho de festa infantil que vai causar isso tudo. Percebe onde eu estou querendo chegar? Então, até que ponto vale colocar o filho numa bolha, deixar de dar experiências para ele, quando, na verdade, o problema não está no copinho, está no dia a dia. Então, muito mais saudável do que proibir, isolar ele e deixar ele com essas ansiedades e com essas curiosidades e com essas frustrações dos colegas terem ele, não, muito mais saudável que isso não, ele não é proibido de tomar um copinho dele no aniversário, mas ele vai crescer sabendo do que é bom, do que não é, o que aquilo pode causar na saúde dele se ele tomar toda hora. Então, tudo depende da forma como você lida e da forma como você passa. Né? Formas proibitivas certamente vão causar mais danos do que resolver questões. Então, saber lidar com essas questões é a chave. Né? Então, ele não é impedido de chupar uma bala, ele não é impedido de provar um refrigerante. O cérebro dele vai ter essas experiências para avaliar, mas você tem que passar as informações adequadas, né? Criar ele sabendo que, olha, é gostoso. Não adianta você falar que é ruim, porque se ele provar e ver que é gostoso, ele vai falar, meu pai está mentindo. Então não adianta mentir para a criança. Olha, é uma delícia.
Você vai tomar uma vez, você vai querer tomar sempre. Só que o segredo é que você pode tomar, mas não toma toda hora. Sabe, ter este tipo de cuidado, explicar o que faz para a saúde, né? Dizer que não, deu muita vontade, não tem problema tomar um copinho, mas sempre sabendo que isso frequentemente vai causar isso, aquilo. Então, a gente tem que ter em mente também que a gente tem que criar uma criança, um adolescente, preparando ele para o mundo real. A gente não pode criar um indivíduo como se ele fosse viver num mundo de fantasia, né? Onde em qualquer esquina você encontra alimentos muito saudáveis. E não é assim, a gente sabe que não é. Então ele tem que se autorregular, ele tem que saber o que é bom e o que é ruim, mas ele também tem que ter contato com as outras coisas, para que ele crie mecanismos de autorregulação e ele saiba discernir por si, né? Então eu acho que o caminho correto é aquele que não é nem proibitivo em excesso e nem exageradamente permissivo, né? Ele é aquele caminho do meio. E isso vale para todos os aspectos da vida, né? No uso da tecnologia, na alimentação, em outros tipos de comportamento. Eu acho que isolar a criança numa bolha, eu falo isso direto aqui em vários episódios sobre vários assuntos, né? Você isolar seu filho, isolar um indivíduo numa bolha, pode parecer para você saudável, pode parecer para você que você está protegendo ele, mas na verdade você não poderia causar mal maior do que isso, porque você vai criar um indivíduo despreparado para lidar com o mundo real, incapaz de lidar com frustrações, incapaz de lidar com contrariedades, incapaz de se autorregular nessas questões. Então, muito mais do que isolar ele numa bolha, é orientar, é educar de fato, né? E educar não é isolar, não é proibir, não é colocar ele em uma bolha de forma que ninguém possa mexer com ele. Não é isso. Educar é preparar ele para a vida, é preparar ele para lidar com contrariedades, é lidar com coisas que fazem mal, é lidar com os outros, mesmo sendo contra ele, é saber como se regular nessas situações. E isso inclui essas fases de aprendizado, de estímulo, tanto no tocante à alimentação, uso de telas, tecnologias e outros assuntos. Então, se a gente quer ter indivíduos mais preparados, eles precisam realmente ser estimulados e conseguir entender por si essas questões. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio, o tema foi Nem Tanto ao Céu, Nem Tanto à Terra. Quer sugerir um tema, enviar críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Mande uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de compartilhar este episódio de sua preferência e o canal em suas redes sociais com seus amigos, colegas de trabalho. Divulgue, que isso nos ajudará muito a manter esse projeto vivo. Aguardo vocês na próxima semana com mais um tema. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.